Olá, grandes alunos, nós vamos hoje estudar nosso último assunto antes de resolvermos a nossa prova próxima semana. Nosso último assunto é os pronomes possessivos e nós vamos ver a atividade lá na página 73. Mas antes de iniciar a atividade, eu gostaria de explicar para vocês como funcionam os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, ele é uma ligação direta com os pronomes do caso reto. Em português seria a mesma coisa de falar isso. Eu tenho I, you, he, she, it, we, you, they. No pronome possessivo eu tenho mine, yours, his, her, its, ours, yours, theirs. O I, deixa eu colocar só uma setinha aqui, vai ficar melhor, né? O I, ele está ligado com o mine. Eu, se é posse, fica meu. You, yours. He, his. She, her. It, its. We, our. You, yours. They, theirs. Então você vê cada um ligado. Então você só usa um pronome possessivo de acordo com o que ele pede na questão. A gente vai descobrir agora como a gente usa esses pronomes possessivos. Lembrando que cada um significado de posse. Por exemplo, se esse significa ele, então his vai significar dele. She, ela, her, dela. Win, nós, ours, nosso. E assim por diante. Todos funcionam do mesmo jeito. Temos a frase aqui, ó. This doll is. Primeira coisa que você vai analisar na frase, se tiver uma imagem, lógico que você vai se conectar com essa imagem. Se na imagem tiver uma garota apontando para esse objeto, então ela vai apontar ou para ela mesma ou para alguém. Então vamos lá. This, para quem lembra das aulas passadas, this é singular. Então eu uso is. This e is. Então, essa boneca é. Como eu sei que isso está no singular, eu sei que eu posso aplicar aqui só alguns pronomes possessivos. Eu só vou poder aplicar aqui o mine, o yours ou his, you, her. Vocês veem que todos estão no singular. Não, professor, esse aqui está no plural, ó, tem o S. É porque, gente, o yours, ele não muda, ele é a mesma escrita, tanto no singular quanto no plural. Ele não muda a sua escrita. Então, se na imagem a garota this door is está apontando para ela mesma, então, se ela é mesma, então ela está falando dela mesma, então é eu. Então é mine. Não, professor, na imagem ela está apontando para uma menina. Então é your. Ela está apontando para outra menina. Mas caso essa menina tenha dado algum nome para ela, essa, por exemplo, this door is, se fosse o nome Rebecca, o nome da menina que ela está apontando, aí sim ela usaria o her. E se fosse em relação ao menino, seria his. Todos no singular. Esses únicos que eu posso aplicar. Agora, this door are, que nós vamos prestar atenção. Olha aqui, ó. This está no plural. Are está no plural. Todos dois estão no plural. Isso indica para mim que eu não posso usar o mine. O mine não cabe, porque o mine não é plural. Meus. Se eu fosse usar meus. This door are minhas. Então você vai usar o mine ou o próprio mine. Cabe os dois. Você poderia usar his. O his, professor, tem um S aqui, está no singular também. É porque também um his é outra palavra que tanto é no singular como ela no plural. Ela tem a mesma escrita, não muda. Você tem o hers, já o hers tem um S, ó. Tem um
Szinho, que ele aqui não tem, que é delas. O ours, que é nosso, e o theirs, que é deles, né? Eles, deles, ou delas, né? Também pode ser delas, no plural. Então a gente vê que a aplicação depende muito se vai estar no plural ou no singular. Deixa eu só limpar aqui. Cadê a borracha? Vamos continuar. Por exemplo, eu tenho essa frase aqui. Botei essa frase aqui como exemplo. He does not have tracinho car. Aí você fica pensando, qual será o melhor pronome para completar o espaço no meio? Bom, o que você tem que prestar atenção é aqui, ó. Here. Qual o pronome possessivo de here? O pronome possessivo de here, na tabelinha que vocês viram, é o his. Então, bem aqui no meio, você coloca o his. He does not have his car. Né? Ele não tinha, ou ele não teve, ele não tinha o seu carro. Então você trocou, fez uma substituição direta do pronome possessivo dentro do pronome reto. Então quando você tem alguma linha para completar uma frase, ou vai completar uma frase com sentido de posse, você vai o quê? Analisar qual é o pronome reto que vem nele. Daí você vai saber qual é o pronome possessivo que você vai aplicar. Então, a partir desses exemplos, vocês vão fazer o exercício da página 73, só a primeira questão, que é o activity. Lá tem alguns exemplos para vocês completarem com os pronomes possessivos, os possessivos pronouns. Né? Tem lá o da bola, this ball, this tennis racket, this swimming Google are, this running sneaky are, this bicycle are. Então você tem que prestar atenção onde a garota está apontando, porque ela tem algumas imagens. Se ela está apontando para um menino, para uma menina, se ele está apontando para vários objetos, porque se for vários objetos, eu vou usar o its, né? O its, porque objetos, coisas, animais, eu uso its, né? Então você vai ter só atenção nisso aqui, ó, no singular do this e no plural do this e this. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, mas se surgirem dúvidas, mandem uma mensagem para mim que eu terei o prazer de responder as dúvidas de vocês. Tchau!